Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de palpites, hoje falando de tênis, jogos para o dia 21 de outubro, quinta-feira, essa semana de tênis que tá bem cabeluda, né? Muita coisa estranha acontecendo, muitas zebras acontecendo e na minha opinião a gente nunca sabe da onde a zebra vai vir, jogos que tendem a ser, né? Tem toda a tendência de ser jogos mais diretos, acabam sendo jogos mais complicados e os jogos que deveriam ser disputados acabam sendo um atropelo. Por exemplo, ontem a gente teve o Brooksby contra o Van de Zandvoort em Antuérpia, 6-2, 6-0. A gente teve o Sinner se atrapalhando para lá no Musetti no 7-5. Depois a gente teve vitórias mais tranquilas, né? Por exemplo, o Tillich ganhando em 2-0 do Tommy Paul. Depois Muguruza tendo que ganhar lá no... Assim, tá muito difícil a gente ler, algumas lesões ainda, algumas desistências, né? A gente tem que ter muito cuidado nessa semana. Ontem já era um dia teoricamente melhor, a gente não teve desistência na verdade ontem, né? Não teve desistência ontem, como a gente falou, agora os jogadores já querem jogar e hoje mais ainda, né? Um pouquinho mais de certeza, vamos dizer assim, de que quem está aí veio para jogar, né? Acabou agora o jogo do Martins com o Krajinovic, mais uma performance muito apática do Krajinovic, muito apática, ele realmente não consegue encaixar aquela forma, né, de dois anos atrás, mais ou menos, 2018, 2019, e o Martínez, o espanhol, se dando bem aí numa quadra indoor relativamente lenta, que facilita o jogo do espanhol. Vamos dar uma olhada no que a gente tem hoje, separei alguns jogos para a gente comentar aqui, e o primeiro jogo deles é Struff e Harris, né? Eu vou pela ordem aqui para facilitar a dinâmica aqui do vídeo. Struff e Harris, aqui a gente tem um confronto de dois jogadores que jogam absolutamente da mesma forma. Muita pancada no saque, tentando definir logo na primeira bola com forehand, e aí o que numa quadra que é lenta para os padrões indoor, mas é uma quadra bem rápida, certo? Qual é a tendência aqui? A mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Harris ontem no primeiro set contra o menino da casa, o Bergs. Tie break. Aqui a tendência é tie break. Se a tendência é tie break, e quem me acompanha há tempo sabe que eu sempre digo isso, se a tendência é tie break, é quase que uma decisão por pênalti o tie break. E a chance é praticamente a mesma para os dois jogadores. Né? São dois jogadores do mesmo nível. O Harris um pouco mais novo no circuito, com uma forma recente um pouco melhor. O Struff mais antigo, já fez coisas muito boas. Ele sofreu durante a carreira inteira dele com instabilidades, né? Mas é um jogador que tem a arma que tem, especialmente numa quadra rápida aqui. Já jogou a primeira partida contra o Ramos, perdeu um set do Ramos, a gente até, né, foi contra ele, mas agora ele já pega confiança. E é um jogador que com confiança é muito perigoso. Bom, o que nós vamos fazer? A odd dele para vitória não tá ruim, tem que ter coragem, mas a odd dele para vitória não tá ruim, especialmente, como eu falei, a gente pega um primeiro set de longo que vai no tie break e ele leva o tie break, opa, já fica muito melhor o jogo para ele. Já fica muito melhor o jogo para ele, né? É um jogo que talvez seja melhor se trabalhar ao vivo, correr menos riscos, até não abrir a aba dele aqui, porque é basicamente isso. Pré-live para se fazer, over games, mas a linha tá alta. Uma coisa que dá para se fazer aqui é pegar o over games dentro do primeiro set, né? Over 10,5, over 12,5, né? Esperar um 7,5 ou um 7,6, a odd geralmente está alta. Neste jogo não está tão alta, justamente porque o mercado sabe disso que eu estou falando, mas é uma alternativa, né? Então, assim, a favor do Struff, over games no primeiro set, over games no jogo, sinta-se à vontade, são as opções que eu enxergo para esse jogo. E Bautista Agut e Fucsovics é o próximo jogo às 9h30 lá em Antuérpia. Olha, difícil essa leitura aqui, tá? Difícil essa leitura aqui, porque é um jogo que vai ser de troca de bola. É um jogo que a quadra é boa para os dois jogadores, certo? Os dois jogadores gostam desse tipo de quadra. Eles já se enfrentaram em Roterdã ano passado, numa quadra que é muito parecida com essa aí. Uma quadra indoor lenta, né? Aquela quadra com o ginásio todo preto na volta, o chão, o piso bem escuro. Eu acho muito legal aquela quadra de Roterdã. E deu Bautista Agut em 2-1. O Fucsovics naquela época era um Fucsovics muito melhor do que hoje.
Né? A temporada de 2021 do Fucsovics tá danada. Conseguiu ganhar do Nova, é verdade, mas tá danada a temporada do Fucsovics. A temporada do Bautista Agut não é a melhor da vida dele, mas é uma temporada melhor, e é uma temporada boa. Perdeu por Norrie em Indian Wells, o Norrie que foi levantar o caneco. E o US Open perdeu um jogaço contra o Aliassime, que o Aliassime ganhou no físico dele lá no final, e salvou breakpoint até não poder mais. Porque senão o Bautista Agut tinha derrubado o canadense também. Perdeu para o Dimitrov em Cincinnati numa primeira rodada. Perdeu o Popelka em Toronto, se não me engano o Popelka nessa semana foi fazer semifinal ou final contra o Medvedev, se eu não me engano, lá em Toronto. Então, são derrotas absolutamente ok. Derrotas absolutamente ok. Então aqui, eu acho que dá Bautista Agut de novo. Eu acho que dá Bautista Agut de novo. A odd da vitória dele, pré-live seco a 1,58 não me agrada, mas isso aqui, ele é um cara, ele é parecido com o Pella, né? Com o Guido Pella, o argentino, começa geralmente devagar até pegando ritmo, por quê? Porque ele gosta de troca de bola, então ele parece que ele vai aquecendo, geralmente toma break no começo, vai aquecendo, daqui a pouco ele pega o ritmo, daqui a pouco ele pega o ritmo ele vira uma parede, é assim que ele joga, tá? Então, certamente essa odd vai flutuar acima de 1,58, talvez ela até passe de 2. Né? E a minha sugestão é isso, esperar para que esperar o que geralmente acontece com o Agut, um começo um pouco mais devagar, tá? E pegar uma odd mais perto de 2 ou talvez até acima de 2, eu acho que seria uma boa estratégia para esse jogo. É a estratégia que eu vou adotar no meu trade, que vou trabalhar ao vivo nesse jogo. O próximo jogo é aí Murray e Schwartzman. Pô, o Murray mais um jogaço contra o Tiafoe, né? E o mercado pesando. O problema é que é o seguinte, é o Murray, assim, por mais que eu ame esse cara e seja um fã incondicional deste ser humano chamado Andy Murray, cara, não é nem só o quadril de metal dele, ele já não é mais menino. E ele veio, o Tiafoe e o Murray, o jogo entre eles foi de 3 horas e 47, foi o jogo mais longo da temporada. Jogo de 3 sets, né? Melhor de 3 sets foi o mais longo da temporada. Cara, assim, não é mais menino, ele vai pegar um jogo com o Schwartzman hoje que ele vai ter que ficar trocando bola de novo. Então, assim, mas é o Murray, não dá pra duvidar de nada. Então vamos no Schwartzman, cara, eu vou ver o jogo, eu vou curtir o jogo, que é isso que eu tenho feito no jogo do Murray, eu tenho curtido o jogo, porque infelizmente não tem muito mais chance de ver esse cara, tá? Então, difícil. Nakashima e Laaksonen, eu gostaria de ir no Nakashima. Mas ele ainda dá umas rateadas de dia para dia dentro da semana que eu não gosto. E mais, o Laaksonen é um cara perigoso. É um cara que ele circula mais em Challengers, mas volta e meia ele aparece num ATPzinho 250 aí e dá uma incomodada. Talvez essa seja a semana. A tendência é que dê Nakashima lá no final. Tá? Mas eu também vou esperar ao vivo para ver qual é o nível do Nakashima. Daqui a pouco aquele olhinho entra mais fechado do que deve. O Laaksonen de repente está num dia meio especial dele e a coisa pode virar. Então eu acho que é um jogo que é perigoso. Pode ser uma armadilha aqui. Nakashima contra o Laaksonen. Fechou de Moscou. Moscou ontem a gente teve a vitória do Corey, a vitória do McDonald contra o Nishioka. O Nishioka teve breakpoint para quebrar e fazer 5-3 no segundo set e sacar para o set. E o McDonald escapou com ace. Sacou demais o McDonald ontem e essa foi a chave do jogo. O jogo de troca de bola como um todo foi, como eu imaginei, igual, e por isso aquela odd de 3 era valor do Nishioka. Millman muito bem contra o Marchenko no jogo difícil, Cilic jogou muito bem, Cilic aí campeão já em Moscou muitas vezes, e o Khachanov perdeu o primeiro set até aquecer, depois não tomou conhecimento do Duckworth, certo? Tudo mais ou menos como a gente imaginou. Coria e Berankis eu passo, né? O Berankis deve ganhar, mas a mod de 22 eu tô fora. Manarino e Rublev é um jogo interessante aqui, porque eu queria mostrar um negócio para vocês. O Manarino, aqui no Tênis Abstract, a gente consegue fazer um filtro aqui da carreira dele jogando em Moscou, tá? Vejam só, 11 vitórias e apenas 4 derrotas. Ele já fez semifinal em 2017, final em 2018, final em 2019. Então ele adora jogar aí. E a última final ele perdeu para quem? Andrei Rublev, 6-4, 6-0. O Manarino de 2021 não é o Manarino de 2017, 2018 e 2019. Não é. Tá? E por mais que o Rublev tenha dado uma baixadinha no nível dele nas últimas semanas, é difícil acreditar no Manarino hoje, nessas condições. Mas uma odd 8, aqui para ele ganhar um 7 talvez seja uma boa. Mas
Eu prefiro, de novo, levar para a live aqui, porque, né, pelo que eu acabei de falar, né, Manarino versão 2021, e ano passado eu achei que ele vinha com tudo para incomodar o Rublev na final, tomou 6-4, 6-0, né? Mas é interessante esse jogo aqui, tá? Interessante. Assim como é interessante, Gerasimov e Karatsev. Eu mostro para vocês por quê. Gerasimov, a forma do Gerasimov, a temporada do Gerasimov é muito boa. É muito boa a temporada do Gerasimov, certo? A temporada do Karatsev já foi de altos e baixos. Um começo muito bom lá na Gira da Austrália, depois afundou. Parece que ele está querendo voltar. Eu gostaria muito de ir a favor do Gerasimov numa odd dessa aqui, tipo 13,20. Acho que está exagerada. E acho que ela está assim por este motivo, que é o motivo que eu não consigo entrar a favor do Gerasimov, que é o head-to-head. Assim, lá em 2013, 2015, quando o Karatsev talvez fosse júnior ainda, ou nem tanto, porque ele chegou, né, despontou tarde no circuito, mas né, Astana, né, torneio em Astana, torneio no Cazaquistão e Uzbequistão, e muito antigo. Isso aqui é um UTR, isso aqui é um torneio de exibição, certo? Os dois jogos que valeram foi esse ano, justamente no começo da temporada, quando o Karatsev estava on fire. E aí ele não tomou conhecimento do Gerasimov. Então é assim, esses dois confrontos que teoricamente contam um pouco, porque foram quadradura e foram este ano, né, 6 meses atrás, a coisa não muda tanto, mas neste caso mudou. Então eu não consigo ir no Gerasimov, mas também não, porque parece que o jogo não encaixa, mas eu também não consigo garantir a vitória do Karatsev aqui a 1,36, porque o Karatsev de hoje em dia não é o Karatsev do começo do ano. Mas acredito que seja um jogo bom para trade. Acredito que seja um jogo muito bom para trade. E acredito aqui, se tiver que fazer alguma coisa, eu acredito que o Over Games poderia estar um pouquinho mais alto, ou deveria estar um pouquinho mais alto. Over 21,5 a 1,83, eu acredito que seja uma boa aposta. Boa aposta, over 21,5 aqui, Gerasimov e Karatsev. O que mais que a gente tem depois? Simon e McDonald. Cara, eu acho um pouquinho de desrespeito essa odd do Simon de 4,50 com 1,20. Eu sei que o Simon tá difícil de ganhar de alguém, mas ele ganhou do Jerry. E ele tá aí para lutar. Ele foi lá no terceiro set ganhando o Jerry. E o jogo contra o McDonald hoje é um jogo muito parecido com o jogo que ele fez contra o Jerry na primeira rodada. É um jogo de troca de bola, é um jogo onde o McDonald, teoricamente, é o cara que vai atacar mais ele e vai dar para ele justamente o que ele quer, que é contra-ataque. Ele vai ser uma parede e aí o McDonald vai ter que ter paciência para ganhar essa partida. Eu não acredito que o McDonald atropele o Simon, né? Tanto é que em Antuérpia, e esse jogo é Antuérpia, não, esse jogo é Moscou, mas Antuérpia, que as condições são muito parecidas, lá em 2018 deu Simon. No Saibro, numa condição mais lenta, aí deu McDonald. Então, assim, dá para ir na vitória do Simon? Dá. Dá para ir no handicap do Simon de 4,5 games? Dá. Mas a que eu gosto mesmo aqui para esse jogo também é o over 20,5 games. Eu acredito que o Simon enrole o McDonald pelo menos um set. Pelo menos um set ele consiga esticar, de repente até ganhar, tá? E acho que esse 20,5 aqui também é uma boa opção para Simon e McDonald. Depois o que a gente tem? Vamos para a WTA. WTA é complicadíssimo, eu vou me abster de falar de WTA. Vou me abster, vou me abster de falar de Moscou. Moscou para mim tá uma bagunça, eu não consigo saber nada que vai acontecer e eu tenho que aceitar, não adianta forçar a barra. Então a Kontaveit já ganhou da Petkovic, a Sakkari está começando agora com a Kalinskaya, teoricamente não deve ter problema, Vondrusova com Tsurenko, teoricamente não deve ter problema, e a Kudermetova contra a Halep, teoricamente a Halep tem que ganhar da Kudermetova, mas é a Halep e a gente sabe que... Então, passo Moscou, não quero falar nada de Moscou. Eu acho que em Tenerife pode ter coisas melhores no momento que a Zeng já está jogando com a Towson. Depois vai voltar o jogo da Veket contra a Begu e a Veket. E a Veket está jogando muito tênis e está lutando. Eu não sei o que aconteceu com a Veket.
Inclusive ela deu uma engordadinha, tá com a cara bochechudinha, né? Ela tá um pouquinho mais cheinha. E aí é que eu sei, assim, ontem, e eu acho que ela deu sorte nessa interrupção do jogo por falta de luz natural lá em Tenerife. Tá? Acho que ela deu sorte, porque ela estava começando a cansar e a Begu ficou indignada que o jogo foi interrompido. Porque a Begu sentiu que a Vect estava cansando e que a Begu estava começando a tomar conta dos pontos mais longos, especialmente. Dos pontos mais longos, especialmente. O primeiro set foi absolutamente igual o primeiro set, e a Begu tomou o break lá no 4-5, que é uma situação que qualquer tenista, literalmente, pode tomar o break, e muitos tomam o break, que é a hora de tu sacar 4 ou 5 baixo, né, para tu confirmar para ficar no set. Se tu toma o break, perde o set, e foi ali. Então, assim, e o segundo set começou e a Begu começou a ganhar os pontos mais longos. Agora, o jogo volta. Eu tô no Over Games. O jogo volta com a Vect zerada. Difícil, não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Tá? Então, mas acho que pode ter oportunidade para trade, porque mesmo as duas sacando forte como sacam, teve 4 breaks, foram 3 breaks para a Vect e 2 breaks para a Begu no primeiro set. Então teve oportunidade, as duas variam muito e dá para pegar coisa aqui ao vivo. George Kovinic, meu Deus do céu, por que o mercado vai me dar quase 5 de novo a favor da Kovinic? A Kovinic, que ela aposta contra a Van Uytvanck, que pagou a semana até agora para mim praticamente, pagou handicap, pagou o moneyline uma odd de 5. Contra a George, que se borrou a perna abaixo para ganhar da Bolsova como a gente previu. A Bolsova cansou no final e a Vect embalou 2, 3 games ali no terceiro set e foi embora e ganhou o jogo. Então a gente tem duas opções num jogo como esse aqui. Quais são as duas opções que a gente tem? Ou a gente confia na George, que é uma jogadora que tem um talento muito bom, mas que tem uma instabilidade tremenda, que ela pode entrar com o radarzinho dela desconfigurado e começar a jogar bola para tudo que é lado, com uma odd 1,20 e um handicap um handicap asiático de -4, -4,5 aqui, ó, -5, -5,5. Então assim, tu pode ir para o lado da George, que tem essas características, com um handicap de -5,5 games, que faz o que fez contra a Bolsova, ganhava de 4-1 e buscou o 4-4, né? Deixou a Bolsova voltar para o 4-4 e perdeu o set. Ou tu pode ir para a Kovinic, que é uma jogadora que não tem um talento absurdo, mas é uma jogadora bastante competente. E ela está numa temporada ruim, é verdade, mas ela mostrou o que ela pode fazer numa quadra dura contra a Van Uytvanck, que também não é uma excepcional jogadora de quadra dura, mas é uma jogadora boa, uma jogadora que acabou de ganhar título de WTA no Cazaquistão. Tu pode ir a favor dessa jogadora que tem um backhand muito pesado, que tem um saque muito bom, com 5 games e meio a teu favor e uma odd de 5, quase 5 para ganhar. Aí a opção é tua, meu velho. Eu acho que deixei claro aqui qual é a minha opção. Outra opção também, para quem quer ser talvez um pouco mais conservador, contra a Van Uytvanck eu não indiquei o over, mas aqui eu indico o over games, né? Então eu indico vitória da Kovinic, handicap da Kovinic 5,5 games e indico o over games aqui também a 19,5, porque eu acho que a George está motivada para ganhar. Então ela também não vai ir embora para casa tomando 2-0 como a Van Uytvanck foi, tá? Então eu acho que é um jogo bastante legal aqui, com muitas oportunidades para a gente, para tudo que é lado. E em trade, então, nem se fala. Para quem vai ao vivo, vai ser um show de oportunidade, tem bastante convicção disso. Osório e Xerife é um jogo interessante. A Xerife, ela é meio adoradinha pelo mercado. Eu já notei que às vezes tem uns preços assim que, né? Mas assim, ela é uma menina ainda. Ela joga quadra de saibro, quadra dura, né? Ah, perdeu para Raducanu, né? US Open, Raducanu, que ainda para mim é um mistério. Ganhou da Kovinic, como a gente estava falando, aí depois perdeu para a Bia, tomou 6-0 da Bia, ganhou da Stefanini, que é ainda muito fraquinha. A temporada da Osório Serrano, vejam só, ela é uma temporada. Lembra que ela fez o primeiro semestre no Saibro espetacular. Eu até vou botar aqui para a gente ter o overview todo, vejam só. A temporada no Saibro dela foi muito boa, tá? Muito boa. Ganhou título na Colômbia, em Bogotá, na casa dela, foi fantástico. Surpreendentemente, ela veio para a quadra de grama e fez muito boas campanhas.
Foi perder da Sabalenka em Wimbledon em quarta rodada, se não me engano. Isso aqui já era oitavas de final, se eu não me engano. Surpreendentemente, ela fez boas campanhas em Wimbledon na quadra grama. Então, quadra rápida para ela não é um problema. Quadra rápida para ela não é um problema. A gente vai para quadra dura. Pô, perdeu de todo mundo. Não, mas calma aí. Perdeu para Golubic. No primeiro jogo na quadra dura, depois de Wimbledon, e a Golubic vindo de uma temporada de grama espetacular. Então, e foi um 7-6, 6-3, se eu não me engano. Perdeu da Blinkova depois. Tá bom, perder da Blinkova não é, para Osório Serrano, não é crime nenhum. Perdeu para Golubic de novo. Ganhou da Jorovic. Aí perdeu da Jabor, perdeu da Martincova e perdeu da Sasnovich. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? O estranho seria ela ganhar da Jabor, o estranho seria ela ganhar da Martincova e o estranho seria ela ganhar da Sasnovich. A Xerife é um nível muito abaixo dessa e a Xerife, inclusive, para mim está abaixo até da Osório Serrano. Então, eu acho que essa odd aqui, as odds estão invertidas. Eu acho que a Xerife que tinha que ser a pequena zebra e a Osório Serrano a pequena favorita. Tá? Para mim é isso, acho que o jogo dela, ela tem mais recurso que a Xerife é muito pancada, a Xerife, assim, para quem ainda não acompanhou a egipciana, ela é tipo uma Sabalenka, obviamente guardadas todas as proporções, né? Ô, Thiagão, não, calma, guardada todas as proporções, estou falando de estilo de jogo, saque muito forte, pancada muito forte de direita, mas pouco recurso. Osório Serrano, muito recurso, menos força, mas joga dos dois lados, cobre a quadra muito bem, sabe atacar a rede e tem mais recurso de slice, tem mais recurso de drop shot, de curtinha. Então acho que tem mais armas para vencer essa partida. Gosto da colombiana no final aqui contra a Xerife. E a gente encerra contra um jogo que eu não tenho que falar, que é Minen contra a Rus. Duas jogadoras imprevisíveis, duas jogadoras que podem ter partidas muito boas como partidas muito ruins. Acho que também vai ser um jogo muito legal para acompanhar ao vivo. Ok? Espero uma quinta-feira mais tranquila, vamos dizer assim, sem muitos percalços. Desejo o mesmo para vocês. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço. Keep it green.